Olá, eu sou Shirley da Costa, graduanda em Gestão de Serviços de Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou discorrer com vocês o resultado de um estudo que fala sobre comunicação e informação para tomada de decisão no âmbito microlocativo em uma unidade de pronto atendimento de Belo Horizonte. Esse trabalho foi realizado por mim, sob coordenação da professora doutora Carla Rona da Silva, recebeu fomento do CNPq e do PRPQ. Sabe-se que o serviço de saúde na atualidade tem convivido com os efeitos da polarização e da transição demográfica, onde predomina o aumento de hospitalização no setor público de saúde. Decorre que desse processo de procura pelo serviço há um aumento prevalente de demanda e a constante necessidade de tomada de decisão. Nesse sentido, esse estudo busca discorrer as narrativas dos tomadores de decisão acerca da escassez de recurso em detrimento à informação e comunicação que respalda a tomada de decisão no âmbito microlocativo em uma unidade de pronto atendimento. O referencial teórico que respalda a discussão enfatiza que o processo assertivo abrange a necessidade de comunicação e informação para todos os outros níveis dentro da instituição. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, utilizando para a coleta e análise dos dados a entrevista narrativa, com participação de 25 profissionais tomadores de decisão atuantes na unidade de pronto atendimento. A pesquisa atendeu todos os preceitos éticos, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais e do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital Risoleta Tolentino Neves. Os resultados do nosso estudo demonstram haver falta de informação ou comunicação ineficiente acerca dos recursos preconizados para assistência a pacientes na unidade de pronto atendimento. E evidenciou o seguinte: se a tomada de decisão deve atender os objetivos da organização, nesse caso uma unidade de pronto atendimento, onde o serviço deve ser intermediário, esses deveriam ser precedidos de informação e comunicação por parte de gestores e demais níveis que compõem a instituição. Deve-se ainda considerar a construção da informação e comunicação como estratégia política em um sistema federalista cujo poder é descentralizado. Essa descentralização, por sua vez, a nível estratégico de gestão, nem sempre contempla na sua totalidade as especificidades de saúde de um determinado território. O estudo evidenciou ainda haver necessidade de aprimorar o funcionamento da rede de urgência e emergência, isso porque a gestão descentralizada para a tomada de decisão em um sistema majoritariamente burocratizado nem sempre significa autonomia com liberdade por parte dos gestores locais, e esses processos se estendem ao gestor da unidade, aos profissionais assistencialistas que deverão atender segundo recursos e critérios previamente estabelecidos. Uma abordagem pertinente a ser feita nesse contexto é de que as políticas para nortear a tomada de decisão na unidade de pronto atendimento, elas são feitas a nível macro. E fatores como a variação constante de perfil demográfico e epidemiológico de uma região em detrimento à outra, veracidade de dados e indicadores de saúde em um determinado território e a repartição de recursos financeiros categorizados nem sempre são contemplados em detrimento à real necessidade da população de abrangência. A necessidade de informação e comunicação para aprimoramento da tomada de decisão na UPA não deveria também se restringir aos colaboradores internos, mas estender-se aos principais usuários demandantes do serviço, em todos os níveis de complexidade. Percebe-se também pelas narrativas uma resistência, talvez relacionada à cultura organizacional, em aproveitar o momento do acolhimento de uma determinada demanda para trabalhar junto com o usuário a informação e a comunicação por meio da educação, saúde. Desencadeado por uma situação problema que levou o usuário a buscar o acesso. Enfatiza-se ainda que a escassez ela pode estar associada ao atendimento de uma demanda que não é devida à particularidade da unidade de pronto atendimento. Possibilitou ainda conhecer
que a tomada de decisão ocorre por meio de modelos diferentes, sendo que a informação e comunicação se ampliam e extrapolam a dimensão econômica, abrangendo aspectos de ordem política, social e cultural. Conclui-se, então, haver necessidade de aprimorar o funcionamento da rede de urgência e emergência por meio da ampliação e efetivação da informação e comunicação entre todos os atores envolvidos. Para a gestão de serviços de saúde, esse estudo contribui ao salientar a necessidade dos gestores em contemplar, nesse processo de aprendizado por meio da informação e comunicação, o usuário, não só através da oferta do serviço em saúde, mas também em educação durante o acolhimento e ainda por possibilitar aos serviços de saúde conhecer que a tomada de decisão é possível e ela se efetiva por meio de modelos diferentes em todo o seu processo dentro de cada cadeia de valor. E é isso, muito obrigada. Bom, o meu TCM ele está intitulado como Organizações Sociais de Saúde, um estudo da estruturação e da operacionalização no município de Contagem, que é um município da região metropolitana de Belo Horizonte, é o terceiro maior município do estado. E aí, na verdade, o trabalho, né, ele perpassa por várias questões históricas, sociais, econômicas. Ele remete às justificativas, né, que a época Bresser Pereira teve para incentivar, né, a publicização aí com as organizações sociais de saúde. E aí a gente tem a relação aí com a reforma administrativa do Estado brasileiro. A gente teve um grande incentivo fiscal, né, para que as organizações sociais elas se efetivassem como uma proposta aí do terceiro setor para contribuir na cogestão de serviços. E aí os serviços, a lei traz como serviços sociais, de cultura, e aí foi muito forte mesmo na saúde, né, principalmente para a gestão dos hospitais. E aí as organizações sociais elas se apresentam um novo padrão, né, para o terceiro setor, é uma nova modalidade que tinha uma função, né, social e de gestão de contribuir para a gestão desses serviços, numa lógica em que compartilhava-se, né, a gestão com um ente privado, sem fins lucrativos. E aí a gente percebe que gradativamente na história foi tendo cada vez mais incentivos para que a gestão fosse compartilhada com organizações sociais, e isso vem se transformando aí como se caracterizando, na verdade, como uma tendência, um fenômeno, uma tendência. E aí a gente sabe que é um processo extremamente complexo, envolve uma série de riscos, tem uma série de impactos e fatores muito críticos. E aí o objetivo do estudo, né, entendendo que era uma tendência, entendendo que existe toda essa complexidade, essa transição ela envolve uma série de questões aí organizacionais, culturais, então buscou-se estudar, né, como ocorre essa transição e como ocorreu essa transição no município de Contagem. Então, o estudo ele foi feito por análise qualitativa, foi feito através de caráter qualitativo, descritivo, exploratório. A coleta de dados foi entrevistas com questionário semi-estruturado. E aí a gente analisou os dados através o tratamento dos dados foi segundo a técnica de Bardan, né? E aí a gente percebeu que a implantação, né, de uma estratégia aí de gestão compartilhada com organizações sociais, ele tem eixos políticos em termos de política pública, né, político partidário, numa lógica mesmo de avaliação
da gestão, né, do atual gestor municipal, tanto secretário quanto prefeito municipal. E aí a gente percebeu também que o grande impacto ele se traduz aí na desburocratização de algumas questões relacionadas à aquisição de materiais, de medicamentos, de insumos diversos para a operacionalização do serviço, contratação de recursos humanos e algumas das percepções, né, das pessoas que passaram por essa transição do tipo de gestão, um fator cultural, né, que é uma quebra mesmo de paradigma. Então tem uma grande ruptura aí de paradigmas, principalmente para o corpo técnico, né, do município, então os servidores municipais, e aí uma série de questões passíveis de serem adotadas para mitigar alguns riscos ou algumas incertezas são basicamente a comunicação efetiva, a clareza, né, na apresentação do projeto do que se pretende com o compartilhamento da gestão, fazer um processo de prestação de contas muito bem feito, tanto para Conselho Municipal quanto para os órgãos de fiscalização. E a gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de Câmara de Vereadores, nós estamos falando de todas as esferas aí, externas à gestão municipal diretamente, como formas de potencializar a efetividade da gestão compartilhada no município. Então, foi tido como um processo extremamente complexo, de diversas variáveis estruturais, econômicas, financeiras, culturais, que precisam ser, né, avaliadas, acolhidas e tratadas para que se tenha efetividade nesse processo. Então, basicamente é isso. Trabalho, convido vocês a lerem, que pode contribuir para a gestão de serviços, para a gestão municipal. E muito obrigado. Até logo. Bom, para o trabalho intitulado A Cobrança de AEH em Hospitais da Rede de Atendimento SUS no Estado de Minas Gerais, influência dos procedimentos especiais no valor médio faturado 2020, nós tivemos o objetivo de entender um pouco, né, como se comportam aí diferentes hospitais similares em termos de porte e densidade tecnológica, no quesito aí do custo médio da IH. Então a gente sabe que em Minas Gerais nós temos uma rede aí de prestadores diversificada, e aí nós temos também, né, nacionalmente a tabela unificada que padroniza os valores de todos os procedimentos, consultas, né, no âmbito do SUS. E aí a gente sabe que o pagamento ele pode ser por produção, né, de acordo com essa tabela, e nós temos o pagamento do procedimento principal, do procedimento secundário, dos procedimentos especiais, e nós temos também os incrementos, né, dos programas especiais ou de incentivo federal ou estadual que podem influenciar ou agregar aí no valor incluído da AIH. Então, é importante a gente entender, né, como esses hospitais se comportam em termos de produção e a gente tentar avaliar como o procedimento especial ele pode influenciar no faturamento desses prestadores. E isso é uma estratégia de gestão importante para a gestão, né, hospitalar, para os municípios, para os estados, para a União, porque isso pode contribuir, inclusive, para suprir alguns gargalos que existem aí de remuneração, né, dos procedimentos de acordo com o cuidado em saúde que se realiza. Então, o objetivo foi, de fato, identificar a influência dos procedimentos especiais no valor médio da IH, nos hospitais selecionados, e avaliar possíveis hipóteses para explicar essas diferenças nos valores para fazer o aprimoramento, então, do faturamento. E aí trata-se de um estudo transversal que conjugou tanto métodos quantitativos quanto qualitativos. Ele foi realizado com base nos registros de produção do CIH, Sistema de Informação Hospitalar, de janeiro a dezembro de 2018, no grupo de hospitais aí do estado de Minas Gerais.
Utilizou-se também o CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o SIGTAP, que é o sistema da tabela unificada do SUS. E aí o que a gente pôde perceber é de que é muito comum, né, que vários prestadores tenham para um mesmo tipo de procedimento valores médios muito diferentes, a depender aí de fato do que eles fazem de lançamento na IH referente aos procedimentos especiais. Então, para um mesmo procedimento principal, nós temos valores, né, faturados diferentes, mesmo os hospitais tendo portes semelhantes, mesmo os hospitais tendo um parque tecnológico semelhante, né? E aí é importante se aprofundar no estudo, conhecer um pouco mais do estudo, porque a gente traz com um pouco mais de detalhes a análise de alguns procedimentos, a apresentação de alguns procedimentos especiais, para que os gestores possam, né, lançar mão dessas possibilidades e aprimorar o processo de faturamento dos hospitais, além também de garantir a qualidade nos registros dos cuidados que são ofertados. A diferença nas AHs, eles podem apresentar diferentes tipos e diferentes quantidades de procedimentos especiais agregados, quando a gente compara um hospital com o outro e ao grupo de hospitais, mesmo tendo aí, como eu disse, essa possibilidade de semelhança dos recursos tecnológicos e do perfil, inclusive dos agravos, né, da morbidade ser semelhante. Então a gente concluiu que as causas elas podem ser diversas, desde uma hiperutilização dos procedimentos especiais, perpassando aí por fragilidades nos registros, fragilidade na avaliação dos prontuários e fragilidade também no processo do faturamento. E aí a gente coloca como fragilidade porque a gente entende que existem possibilidades de se agregar, né, no cuidado prestado o valor de procedimentos, né, agregar valor nessa IH, e aí a gestão entendendo essas possibilidades, né, legalmente dizendo, e lançando mão dessa estratégia, isso contribui para a sustentabilidade dos serviços e para a garantia da continuidade da prestação da assistência hospitalar. É isso, convidamos a todos para conhecer o trabalho completo. Obrigado. Olá, meu nome é Kátia Ferreira Costa Campos, sou professora do curso de Gestão dos Serviços de Saúde e venho apresentar o trabalho Planejamento Municipal em Saúde, Desafios dos Municípios de Pequeno Porte em Tempos de Pandemia. Os autores sou eu, Kátia Ferreira Costa Campos, Ana Paula Lima Bezerra, a Kate Caroline Diniz, Daiane Alves, Gustavo Augusto Oliveira e Mary Nathalie Abreu. Então vamos à nossa apresentação. O planejamento de saúde é essencial para se alcançar eficiência, eficácia e efetividade nos serviços de saúde. Gestores e técnicos dos pequenos municípios apresentam dificuldades relacionadas ao processo de planejamento, constatado por meio de análise de planos municipais e pela literatura. Nesse contexto, elaborou-se um projeto de pesquisa pautado na importância do planejamento na gestão de serviços de saúde, visando utilizar a educação permanente como um mecanismo de apoiar gestores, buscando contribuir, né, para esse melhor planejar e, consequentemente, melhor organização dos serviços e ações. O objetivo é apresentar as atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa, a gestão do Sistema Único de Saúde, um estudo sobre planejamento em municípios de pequeno porte, da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, no contexto da pandemia Covid-19. O método foi o relato de experiência do projeto com a apresentação de resultado preliminar relacionado à pandemia do Covid-19. Municípios focos são os 16 municípios de pequeno porte 1, com até 20 mil habitantes. Foi realizado o monitoramento quinzenal dos casos de Covid dos municípios de pequeno porte 1, e cuja fonte de dados é o boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E foi realizada a análise descritiva dos de casos de Covid-19 nesses municípios, observa-se um aumento exponencial a partir da primeira quinzena de maio, chegando a 1.119 casos na segunda quinzena de julho, demonstrando a vulnerabilidade desses municípios.
Em relação ao número de casos e óbitos nesses municípios, também observa-se que há municípios que tiveram maior número de casos, como Jaboticatubas, São José da Lapa, Raposos, Rio Acima e Mário Campos, coincidindo também com, nesses municípios, um maior número de óbitos, chegando a 22 óbitos totais nos 16. Bom, os resultados levaram a uma discussão relacionada à necessidade de investimento no planejamento voltado para a atenção primária e saúde, especialmente a promoção, a educação e saúde, também a revisão do planejamento regional, incluindo os casos que necessitam de internações e exames, já que estes municípios de pequeno porte 1 precisam da média e alta complexidade dos demais municípios. O projeto de pesquisa, no momento imediato, procurou desenvolver material de educação e saúde, como cartilhas, encenações, acreditando contribuir para a conscientização da população durante o enfrentamento da pandemia. E para o melhor conhecimento da situação nas entrevistas a serem realizadas com os secretários municipais de saúde, incluídos no estudo, será abordada também a situação acerca da pandemia. Conclui-se que a realidade e os desafios impostos aos municípios de pequeno porte frente à pandemia levam à necessidade de discutir a construção de estratégias visando minimizar impactos e também a adaptação à realidade da organização de fluxos assistenciais para atendimento às demandas originadas pelo coronavírus Covid-19. Diante do contexto e da histórica realidade de dificuldades dos municípios, desses municípios relacionados ao planejamento, entende-se a educação permanente como uma estratégia-chave para a capacitação e aprendizado de formuladores do planejamento de saúde. Dessa forma, espera-se, com a atuação do projeto, contribuir para o preenchimento. Como contribuições e implicações para a gestão de serviços de saúde, apresentamos o planejamento como uma ferramenta essencial à gestão e deve ser parte da rotina dos gestores de serviços de saúde. Os gestores precisam estar preparados para tempos de pandemia e emergência na saúde pública, oferecendo respostas ao contexto real, que é muito importante conhecer e discutir o planejamento dos impactos originados com a pandemia, sendo pertinente para a reflexão acerca da importância do planejamento em saúde em nível municipal, e que a educação permanente de saúde como meio de preparação para a melhoria do processo de trabalho e gestão se torna uma ferramenta oportuna numa perspectiva de problematização da realidade para se chegar às ações que realmente possam impactar a realidade. As nossas referências. Bom, é essa a apresentação e agradecemos a oportunidade. Um abraço. Olá a todos seminaristas, meu nome é Luciana. Viemos apresentar o estudo intitulado por O Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, instrumento para o planejamento das ações de saúde e a estratégia de redução dos desafios frente à Covid-19. Os autores são Luciana Mara Nogueira Costa, Amanda Menezes Oliveira, Ana Paula de Lima Bezerra e as professoras Kátia Ferreira Costa Campos, professora Solange Servinho Bicalho Godoy e a professora Vanessa de Almeida Guerra. O objetivo foi analisar as experiências das atividades desenvolvidas no projeto de extensão Universidade Promotora, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como responsabilidade social do UFMG, e a sua contribuição para o papel da universidade no desenvolvimento sustentável e determinantes sociais de saúde como norteador da gestão de serviços de saúde no contexto atual de pandemia. Os ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazem parte da Agenda 2030, na qual possui 169 metas e 232 indicadores. Aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, como social, econômica, ambiental, e promove a paz, a justiça e instituições eficazes. No entanto, os países que mais precisam se esforçar para cumprir os ODS são os países em desenvolvimento, como o Brasil, já que sua atuação ela não tem sido capaz
de impulsionar o que a agenda pretende, principalmente devido à política de austeridade e de restrição de investimentos. Então, é necessário implementar medidas sobre os determinantes sociais de saúde, que é fortalecer o contexto político, socioeconômico, os fatores relacionados com a renda, as condições de trabalho, educação, moradia, políticas sociais e as precárias condições de saneamento e vida. Então, cabe aos gestores, os políticos, né, do país, uma política inclusiva, sustentável, que fomente programas e projetos que atendem à promoção da saúde e os determinantes sociais em prol de uma sociedade mais justa. Nesse sentido, o planejamento de saúde é fundamental para que as ações de saúde de determinados serviços atinjam resultados, além de ser uma ferramenta essencial para a tomada de decisão estratégica, principalmente com a preocupação, o novo coronavírus, a Covid-19, que traz um cenário de incertezas, já que é uma doença com rápida disseminação e elevado número de óbitos, principalmente nas populações mais vulneráveis, o que gera um grande dificultador para o gestor de saúde. Assim, a universidade torna-se fundamental no seu papel social ampliado, não só na formação de profissionais, mas como contribuição na produção de conhecimentos e no atendimento às demandas da comunidade em que se insere. Então, as atividades de extensão são uma boa oportunidade de articular o ensino e a pesquisa, que viabiliza as relações transformadoras entre a universidade e a sociedade. Os métodos. Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo do tipo relato de experiência, retratando as atividades envolvidas no projeto de extensão. Dados disponibilizados pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, além de identificar os projetos criados especificamente para a pandemia da Covid-19. Foram tratados no software Microsoft Excel 2013 e distribuídos em gráficos. Resultados. Foram identificadas as atividades de extensão que atuam como recurso para favorecer a redução das iniquidades ampliadas pela pandemia Covid-19, levando o gestor a refletir, o gestor de serviço de saúde, e permitindo um bom planejamento e inserção dos ODS na agenda de política de saúde. O gráfico 1 mostra o quantitativo de atividades de extensão que encontram-se ativas nesse momento de pandemia e mostra uma relação com os ODS identificados em cada uma dessas atividades de extensão. Pois mostra que do total dos 197 projetos de extensão ativo, 17 foram criados e atuam diretamente no combate à pandemia da Covid-19. O maior número de atividades de extensão universitária encontrada nesse estudo foram em torno dos ODS 3 e 4. A visão ampla dos ODS em torno do setor saúde permite a reflexão dos determinantes sociais de saúde, e esse aprofundar os estudos em torno das ações contribuem para minimizar esses impactos negativos nesses tempos difíceis. Então, é importante visualizar um contexto em saúde sobre um olhar em torno dos ODS, é o caminho para se pensar em melhorias, permitindo reflexões em torno de uma visão ampla, sendo o foco da atuação dos planejadores em saúde. Bom, a conclusão que se chegou foi que o papel da universidade e suas atividades desenvolvidas podem dar ferramentas às ações dos gestores de serviços de saúde para reduzir as iniquidades, principalmente nesse momento de pandemia. É importante promover uma reflexão quanto à importância de uma visão ampla nas dimensões do desenvolvimento sustentável, como subsídio para um melhor planejar em saúde, permitindo a construção de instrumentos de planejamento focado nas realidades locais e na promoção da saúde